Olá, pessoal. Vamos começar mais um episódio da Domcast. Hoje o nosso papo empresarial vai ser com uma pessoa, gente, que eu tenho que arrumar palavras para ela, porque a gente vai falar sobre etiqueta. E ela é uma mulher extremamente capacitada, porque além de ser linda, ela é muito charmosa e muito versátil dentro do negócio dela. Polly. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, a Poliana Montarroios. É isso, porque eu tenho até dificuldade, porque o nome dela é tão chique, que até Montarroios. Ela é uma conexão minha, que é uma empresária, óbvio, né? Que trabalha no negócio dela, e é um negócio que quando eu conheci pela etiqueta da mesa. Coisas que a gente pensa assim, nossa, mas ainda existe. É verdade. E existe, e quando a gente começa a olhar para ela fazendo todo o processo, a gente fala, é sério que eu estou fazendo tudo errado? Conta um pouquinho pra gente da sua história, Polly. Seja bem-vinda ao Domcast, Papo Empresarial. Que bom, alegria em estar aqui, Lu. E eu, na verdade, já trabalho com etiqueta há 25 anos. Comecei 25 anos atrás, um pouquinho mais do que isso, mas eu gosto dessa data de 25. E eu trabalho com isso, já fui chefe do cerimonial do Tribunal de Justiça de Pernambuco, onde eu fui fazer muitos cursos, muitos aperfeiçoamentos de conhecimentos, né? E com esses cursos todos me deu know-how para trabalhar com etiqueta social, porque eu fazia curso de cerimonial e protocolo e tinha muito a ver com etiqueta. Então, uma coisa não anda sem a outra, né? E aí já atuo prestando... Há 25 anos. Você é de Recife? Eu sou pernambucana, sim. E veio morar em Brasília? Vim morar em Brasília há 14 anos, trabalho aqui, moro aqui, as filhas cresceram aqui também. Que delícia, gente. E esse negócio da etiqueta social, ela apareceu na sua vida por quê? Pois é, eu sou formada em comunicação social e com essa formação e com o trabalho no Tribunal de Justiça, que eu já trabalhava, eu comecei a fazer cursos de cerimonial e protocolo. E foi assim que eu me apaixonei por etiqueta social, porque você fazia o curso de cerimonial e protocolo e ganhava o de etiqueta. E aí eu descobri, não, é isso. E aí eu comecei a dar cursos no Senac, a trabalhar com isso, até que chefiei o cerimonial do Tribunal de Justiça. E assim, daqui de Brasília? Não, de Pernambuco, foi. Do estado de Pernambuco. E aí continuei trabalhando na área a vida inteira, sempre apaixonada. Eu gosto de cerimonial governamental, que não é aquele de quem faz festas de 15 anos. O governamental é aquele para os órgãos públicos mesmo, a ordem das bandeiras, a ordem dos discursos, né? O protocolo e, consequentemente, a etiqueta social. E você atuou e atua, eu acredito ainda, dentro da área pública. Sim. Né? Você sente que tem muita diferença, assim, da área pública para a área privada? Em termos de cerimonial? Em termos de etiqueta. A etiqueta é uma só, na verdade. Então, a etiqueta eu acho que não muda muito. Mas o protocolo ali, o cerimonial, realmente muda, é muito diferente. O protocolo público do social, né? Que é o dos 15 anos, dos casamentos. Sim. Então, tem uma diferença grande. Mas, em relação à etiqueta, não. Você sabe que a gente estava aqui antes batendo um papo e eu estava falando para a Polly que eu sou uma pessoa bem polêmica na questão da etiqueta, né? Porque eu trabalho desde muito cedo e trabalhei em órgãos públicos e sempre fui ensinada, né? No agir, no falar, no vestir, desde 15 anos de idade. Sim. Então, eu trouxe isso para a minha vida. E hoje eu tenho um olhar para isso. Sempre atuei, né? Assim, atuei um tempo na área pública, mas a maior parte da minha vida profissional foi na área privada. E eu sempre tive um olhar muito forte para esse
lado da etiqueta do dress code, né? Que tem que estar ali ligado, porque é uma coisa que liga a outra, né? Forma de você se portar diante de uma reunião, enfim. E eu sempre trouxe isso para minha vida e para os meus trabalhos, por onde eu passei, porque eu falava, gente, isso é um motivo de discussão. Isso. Né? Eu acho assim, você estar numa empresa que as pessoas usam uniforme adequados, padronizados, ela tem outra cara e ela passa um outro tipo de credibilidade, né? Uma credibilidade muito maior. Muito né? maior, é verdade. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque, gente, eu gosto de falar desse assunto, eu sou bem... Desde o atendimento ao cliente, quando você tem uma empresa que está preparada, que fez um treinamento de etiqueta empresarial, não só os funcionários que atendem ao público, mas também o pessoal que trabalha, a gerência, a diretoria, eles precisam desse preparo, né? E uma coisa que acontece muito é que às vezes a pessoa não dá tanta importância, dá importância para outros treinamentos, outras capacitações, mas não prestam atenção na necessidade da etiqueta empresarial. É verdade. Então, é isso eu te falo que é verdade mesmo. Porque quando a gente fala em alguma situação, né, de organização, né, estratégia, planejamento estratégico, a pessoa fala, isso para mim não faz a menor diferença, eu não ligo para isso. E eu falo, gente, as pessoas deveriam ligar para isso. Né, porque a gente é inverter, a gente se colocar no lugar ali como cliente, né? Que eu falo muito para os meus clientes, se coloca no lugar do cliente e como é que ele olha quando ele chega aqui na sua recepção. Exato. Luciana, uma coisa que é muito comum, que eu percebo muito, por exemplo, às vezes tem aquela funcionária, aquela recepcionista, por exemplo, que ela atende mal, ela não é muito simpática, ela não esboça um sorriso, ela não se comunica corretamente. E o que a empresa faz? Ao invés de buscar um aperfeiçoamento, uma melhoria nesse atendimento, nessa prestação de serviço direto com o cliente, ele se adapta a uma funcionária que às vezes é ranzinza, que às vezes até com o público interno, que são os outros funcionários, ela não é prestativa, não é atenciosa, até que a empresa realmente descubra que precisa fazer um curso, um treinamento e melhorar isso, sabe? E quando melhora, é uma viradinha de chave, sabe? Aquela empresa, ele ganha um outro status, um outro patamar, ele passa muito mais credibilidade. Às vezes até a forma de servir o cafezinho e a água faz diferença no atendimento, sabe? Para você ver, né? Isso, a forma de ser. Porque eu fico pensando, eu trabalhei uma vez numa empresa bem grande, assim, uma empresa nacional. E quando nós fomos implantar os processos e tudo, obviamente, é isso que eu falei, eu sempre fui muito a favor da padronização. Sim. Né? Então, eu sempre entrava com essa questão no treinamento, vamos padronizar o cabelo igual, todo mundo de unha sem cor. E a gente começava a implantar isso. Ah, mas isso é um absurdo, como é que você vai implantar? Né? Você não vai conseguir exigir que as pessoas façam isso. E a gente conseguia, dentro do nosso padrão, fazer. E quando eu ia, porque era um shopping e tal, quando eu ia visitar, ia como cliente mesmo, passar o final de semana, eu olhava e falava, gente, é tudo muito lindo mesmo, né? Eu acho tão lindo, meu Deus. O uniforme padronizado é belíssimo. Mas hoje em dia, algumas empresas têm uma questão da política, o politicamente correto, né? Então, algumas empresas que não fazem isso em forma de treinamento ou na hora da contratação, de especificar que vai ter um uniforme, um padrão de penteado e tudo mais, ele se depara ali com uma situação social, que é quando você realmente não pode invadir o espaço do outro para dizer, olha, você não pode usar o cabelo dessa forma ou se apresentar. Então, a empresa ela tem que entender que precisa ser feito isso estruturalmente, ou seja, na hora da contratação e também no decorrer do processo através de um treinamento, de uma mudança, sabe, cultural na empresa. Porque aí acontece. Mas você também, hoje em dia, você não pode chegar para o funcionário e dizer, olha, eu não gosto do seu cabelo solto, né? Então tem umas sutilezas aí
que o treinamento vai para fazer isso de uma forma sutil, educada, sem Que também invadir. faz parte de uma etiqueta, Faz né, parte de uma etiqueta, é Faz verdade. parte de uma etiqueta. Exato. E aí, assim, dentro desses treinamentos que você provavelmente, aliás, provavelmente não, certamente você dá, Sim. né? São treinamentos separados ou você consegue juntar todas essas informações dentro de um treinamento só? Por exemplo, para uma empresa, normalmente eu faço ali uma pesquisa, uma entrevista para entender qual é a necessidade daquele cliente. Então, um cliente que tem uma necessidade de recepção, de que as pessoas sejam melhor atendidas. Então, eu vou, analiso o que é que está errado, o que é que não está, e aí eu preparo um projeto específico para aquela necessidade da empresa. Então, quando eu entro lá, eu já sei o que é que precisa ser mudado, melhorado. Às vezes é uma questão de comunicação, da comunicação não violenta. Às vezes é uma questão realmente do dress code, da apresentação desses funcionários. E quando eu falo do funcionário, não é só o funcionário. Às vezes o executivo também precisa, Sim. sabe? O executivo que, por exemplo, sai para jantar com o cliente e não sabe se portar bem à mesa. Então, eu tenho algumas mentorias que são específicas para o dono da empresa, para o executivo, que normalmente elas não são em grupo, feito treinamento que eu dou na empresa ou fora, para o grupo de funcionários, mas para o próprio executivo que precisa desse treinamento também, para saber se portar no coquetel, no jantar de negócios, Ai, que é muito na importante, viagem, a viagem internacional, uma viagem até nacional, e a pessoa não sabe se portar muito bem. E aí isso inclui avião, inclui tudo? Tudo. Gente, deve ser Tudo. incrível. Sem brincadeira. Porque a etiqueta está em Tá em tudo, tudo. em todas Não, as com áreas que certeza. você for atuar. Toda a vida. Em qualquer situação. Se você vai para um simples coquetel, você tem toda uma etiqueta ali por trás, sabe? Para ensinar você a se sentir naturalmente elegante, mais confiante e mais preparado, inclusive para focar no tema da reunião, por exemplo. Sim. E a gente olha muito isso, né? Por exemplo, a gente sempre tem um olhar muito voltado para a empresa, mas o pessoal, né? O que sai de dentro de Social. casa e você ali, eu acho que você acaba trazendo isso para a empresa. E aí eu vou falar do executivo, do diretor, do CEO, do dono e até os funcionários, né? Exato. Porque isso aí você traz da sua casa. É. E a gente consegue, quando eu falo esse negócio da etiqueta do avião, né? A gente vê muita coisa esdrúxula, né? Ali. É verdade. Assim, me conta um caso aí que você já viveu, da pessoa mesmo, que você trouxe para um negócio, né? Ela era de uma empresa. Você consegue contar o que aconteceu como resultado, assim, de retorno, de feedback para você? Eu acho assim que de retorno, na verdade, sempre vem como uma coisa mais genérica, mais geral. A pessoa dizia assim, eu mudei até a forma de entrar no elevador. Sabe, uma coisa que eu costumo dizer é que a etiqueta social é como uma dança. Se cada um faz o seu passo corretamente, ninguém pisa no pé de ninguém. Então, até para entrar no elevador, você tem uma regra de etiqueta ali. Você tem que esperar quem está no elevador sair do elevador. Isso, assim, acaba mudando na vida inteira da pessoa, porque muda nas relações internas, na sua família. Nas linguagens de amor ali, né? Totalmente. A linguagem familiar, muda no ambiente de trabalho e muda no social, com o vizinho, no prédio, no condomínio, sabe? Então, quando você pratica, você entende realmente a necessidade de praticar uma etiqueta social, você mudou tudo. Então, todo feedback acaba sendo assim, mudou a minha vida, sabe? Virou uma chave na minha vida e eu tenho uma vida muito mais tranquila agora. Essa comparação que eu falo sempre sobre assim, um passo de dança, para mim é especial, sabe? Porque não tem coisa mais certa do que se eu faço o meu certo e você faz o seu certo, ninguém vai atropelar. Ninguém atropela. A entrada do elevador, o guardanapo que a mesa fica do lado esquerdo, se todo mundo sabe que o seu guardanapo vai ficar ao lado esquerdo, ninguém vai pegar o guardanapo da outra pessoa do lado direito. Então, são detalhes que vão
alterar toda a Que vida da fazem a pessoa. diferença, Faz toda a né, diferença. menina? E é engraçado, assim, muita gente te procura, porque quando a gente fala de etiqueta social, Uhum. é comum as pessoas pensarem só em roupa ou não? É engraçado é que eu recebo muito no privado mensagens perguntando sobre roupa. Isso. Lógico, tem ali o padrão. Hoje em dia ele é muito mais flexível. Antigamente você ia para um evento, por exemplo, um esporte fino, você não podia usar um tênis, você tinha um padrão muito mais rígido. Hoje em dia a moda ela é mais flexível, né? Então a gente diz assim, olha, fica mais interessante dessa forma, mas é muito mais flexível, né? Os artistas mostram muito isso, né? Mas é muito engraçado porque eu recebo muitas mensagens me perguntando exatamente sobre com que roupa eu vou. Aquela feita a letra da Imagino. música, né? Com que roupa eu vou. E eu acho isso interessante, porque é exatamente a pessoa preocupada com a autoimagem, preocupada como eu vou me apresentar. Isso engloba a comunicação, a vestimenta e também os modos à mesa, os modos na hora de chegar e tudo mais. É verdade, gente. Eu vou falar pra vocês assim, eu tenho muitas histórias dentro desse processo todo que eu vivi profissionalmente e eu sempre falei assim, como é necessário a gente poder estar bem, se portando bem, É, porque isso impacta em fechamentos de negócio, né? exatamente. Eu falo muito assim, e aí eu não sei se você vai concordar comigo. A gente estava falando da questão da padronização, que é uma coisa que eu defendo, e eu falo muito que o líder, os líderes, o seu dono, gerência, ela tem que dar muito exemplo, né? Tem Se sim. todo mundo soubesse, que isso a gente não ensina, não aprende na escola. Infelizmente, não tem uma cadeira lá Não, de etiquetas, né? Que deveria deveria ter. ter. É, Eu também acho. com Eu certeza. acho que no primeiro ano do segundo grau, no segundo, qualquer ano, não precisava ter todos os anos. Mas eu acho que pelo menos um ano da vida do ser humano escolar tinha que ter uma cadeirinha lá de etiqueta social. É verdade. Para ela ter uma noção de como é que isso é importante. É, E como isso impacta na vida profissional mesmo das é. pessoas. Tem duas questões aqui que são muito sérias que as pessoas deveriam considerar. Uma é como impacta na vida dela com ela, que é a segurança que a pessoa sente quando ela domina a etiqueta, quando ela vai para um evento sabendo como se portar, qual é a taça que vai usar, como ela vai se portar de um modo geral. Então, isso vai trazer para ela uma autoconfiança, inclusive uma credibilidade. E autoestima, né? E autoestima, assim. Porque você se Segurança. sente a melhor pessoa do mundo. É. E a outra coisa é que hoje, cada vez mais, as empresas, por exemplo, vão fazer uma entrevista de emprego, ou um sócio vai investigar um possível parceiro de negócios. Onde faz? Ou no jantar de negócios, ou na cafeteria. Por quê? Porque ali está sendo observado tudo, desde o momento que a pessoa chega, se estacionou numa vaga de deficientes, se cumprimentou bem o maître, se fica afobado na hora de pagar a conta, se essa pessoa sabe lidar, por exemplo, até na hora de fazer o pedido, se não vai fazer nada muito exorbitante. Então, assim, Isso, são né? detalhes que você não percebe, mas você está sendo observado. Sabe, a sua naturalidade na mesa, na conversa, se você está lá preocupada, ai meu Deus, esse copo é de água ou de vinho. E quando você está preocupado se o copo é de água ou de vinho, porque você não tem essa segurança, você deixa de focar no que realmente você precisa fazer, isso que é vender o seu negócio, a sua ideia, mostrar que você tem um conhecimento do assunto. Então, assim, as pessoas não percebem que essa segurança pode ser realmente o motor que vai girar a sua empresa, o seu negócio, a sua negociação, entendeu? E como é que você lida, assim, é óbvio que a gente tá, né, Brasília hoje é um centro urbano, enfim, não é uma metrópole ainda, mas é um centro urbano. E a gente, a nossa cidade ela é muito voltada para o serviço público, Isso, né? é verdade. Onde as pessoas, que também deveria existir um catálogozinho de etiqueta social em cada lugar que você chega, né? É Que você verdade. passou no concurso, É. tem lá uma etiqueta.
Não existe. É. É lógico que todo mundo olha por essa questão de social, que você falou antes, né? Eu não posso exigir muita coisa. Sim. Mas eu posso exigir como é que a gente vai dizer? Uma norma. Uma norma, Sim. exatamente. Eu tenho essa norma. É. Essa norma existe? Não, na verdade, assim, no serviço público não existe uma norma, mas eu acho que cada vez mais, quando você passa ali no concurso, que tem os estágios probatórios, você vai estar sendo analisado se você está adequado a essas normas. A etiqueta nada mais é do que isso, as regras e as normas que regem a convivência do que é aceitável na sociedade. Então, quando você está ali, você passou num concurso, por exemplo, ou você foi contratado para um cargo, mesmo um cargo comissionado, você vai ser analisado. Se você atende essas normas do vestir, do se portar, do se comunicar corretamente, né? Então, isso pode atrapalhar o desenvolvimento de alguém que às vezes é muito especialista em alguma área, que tem ali um conhecimento muito grande, mas que não sabe como se portar, né? Ou como se comunicar, se apresentar. Isso às vezes até pode atrapalhar, assim, eu acho que o observar, que é o que você está falando, né? Em todos os momentos, num negócio que pode ser fechado. Ou na empresa privada ou na pública. Muitas vezes a questão social, ela é obviamente, colocada isso bem forte, porque tem que ser colocado, mas a pessoa vai perdendo oportunidades. Vai perdendo, né? Exatamente. Porque, assim, você não pode me demitir por causa disso. Não posso mesmo e jamais faria. Mas eu também mas não eu preciso também te promover. Não preciso te promover. Exatamente. Se você não atende essa questão, você dificilmente vai ser promovido, dificilmente vai ser lembrado. As pessoas gostam de uma pessoa que, por exemplo, a comunicação ela é fundamental. Ela anda junto com a etiqueta social. Você tem que saber se comunicar também. Você tem que saber se portar. Sim. Você só vai ser convidado para ser um grande executivo de uma empresa onde você tem muito conhecimento, onde você trabalha muitos anos, se você tiver capacidade de sair para jantar com clientes, com possíveis parceiros. São habilidades, são habilidades. E por que não buscar esse conhecimento? Por que não buscar esse aperfeiçoamento pessoal e profissional, se isso faz toda a diferença na sua vida? Então, algumas pessoas já acordaram para essa necessidade de exatamente buscar esse conhecimento, o conhecimento da etiqueta, não só social, como a empresarial também, faz toda a diferença nos negócios. E isso não tem nada a ver com educação, tem? Eu acho que não tem nada a ver com a educação. Eu acho que agrega. Eu acho que, assim, quando você tem uma educação... Por exemplo, eu sou filha de professora que estudou em colégio de freiras. Então, desde muito cedo, a gente já tem ali aquela educação doméstica de saber como se portar e tudo mais. Aos 18, 19 anos, eu comecei a fazer cursos de etiqueta, né? Os cursos... tenho uma tia que é a esposa de um desembargador, e aí grandes eventos, grandes festas em que eu gostava muito de participar, e aí, lógico, você vai aprendendo muita coisa. É lógico que essa educação doméstica, ela vai fazer a diferença, sabe? Ela vai fazer você entender que você precisa de um conhecimento mais profundo de etiqueta, ou você já vai naturalmente saber se portar em alguns eventos, mesmo sem ter o curso. Mas, de um modo geral, assim, o nível social, econômico, não faz a menor diferença. Faz se você tem essa visão da necessidade de buscar esse aperfeiçoamento ou não, né? Às vezes, tem muita gente que teve uma educação maravilhosa em ótimos colégios, como você mesmo pontuou, os colégios não têm etiqueta, e aí eles não buscam melhorar nesse sentido, de realmente saber seguir as regras de etiqueta. E muita gente diz assim, tardiamente, nossa, mas eu fiz isso errado a vida inteira. Eu não sabia como fazer. Não, gente, quando vocês vão, né, a gente vai colocar para vocês seguirem. Quando eu conheci a Poliana e eu comecei a segui-la, eu falei, meu Deus,
porque ela tem um método, os métodos dela são sensacionais, né? Que são as... Obrigada. Isso não. Isso ela faz. E quando acerta. E eu falo, meu Deus, isso aí realmente a gente precisa muito prestar atenção, porque eu tenho muito na minha vida pessoal uma coisa muito com mesa, copo, eu tenho isso, Sim. sempre tive. De gostar de mesa posta. De gostar de mesa posta, aprendi muito, assim, eu sempre gostei, mas eu aprendi muito com a minha sogra, porque ela adora uma mesa posta, a vida inteira, tem 26 anos que eu estou com ela. E quando você traz isso para uma empresa, né? Por exemplo, quando você vai montar um evento dentro de uma empresa, coordenar um evento, que você coloca e as pessoas falam, gente, mas não precisa de tanto. E eu falo, gente, como não, né? Porque você, primeiro, estar num ambiente confortável, bonito, porque esteticamente faz uma diferença. Esteticamente, você estar perto de uma pessoa elegante, bonito, por exemplo, hoje, como eu tô aqui com você, é extremamente gratificante isso. É como se ativa, para mim, eu acho que ativa alguma coisinha no nosso cérebro, alguma substância, te dá uma sensação de felicidade, de, nossa, que legal, né? Que bom que isso está acontecendo. E aí, a gente já falou que as pessoas não dão tanto a importância. Isso já cresceu muito, assim, você vê estatisticamente isso em alta de um ano para 2023 para 2024, 2022 para 2023. A busca pela etiqueta. A busca por esse conhecimento, Eu acho que o desafio da etiqueta social sempre foi muito disso, das pessoas acharem que era uma frescura, que era coisa de gente rica, que era inalcançável, que era muito difícil. Mas de um tempo para cá as pessoas perceberam que muda as relações. Como eu digo, eu recebo muito feedback nesse sentido, de que, poxa, mas mudou tudo, mudou a forma como eu me relaciono com meu vizinho, né? Então eu percebo que de um tempo para cá houve sim realmente uma melhora, um olhar mais simpático para as regras de etiqueta. Mas eu acho que é porque a regra de etiqueta também se adaptou um pouco. Por exemplo, sempre foi mais elitista de uma certa forma, muito tempo atrás, e hoje em dia a palavra de ordem da etiqueta é você ser naturalmente elegante, sendo gentil, sendo cortês, não constrangendo o outro. Ou seja, quando você muda também essa forma de olhar e como passar. Você falou aí das minhas dicas de etiqueta, eu só dou etiqueta à mesa na internet. E aí eu procurei fazer isso de uma forma muito descontraída, muito leve, para que a pessoa entenda onde fica ali o talher, o copo, o garfo, o guardanapo, mas que ela não diga, nossa, como é difícil, sabe? Pelo contrário, que ela diga, é tão fácil, é tão simples, olha, ela está rindo, ela está fazendo de uma forma descontraída. Então foi isso que eu tentei levar para os vídeos do Instagram, uma descontração, para que as pessoas aprendam a etiqueta sem achar que é difícil, sem achar que é coisa de gente rica. Assim, essa semana eu até falei sobre um alimento, eu não conhecia esse alimento, mas chama capitão. Não sei se você conhece. É um bolinho de feijão que a pessoa faz assim com a mão, que deve ser certamente alguma origem indígena, não sei realmente a origem, né? Mas acredito que seja indígena. A pessoa faz o bolinho com a mão. E aí eu passei a informação sobre isso, dizendo, gente, se você está num ambiente que você vai comer um bolinho, que é feito com a mão, que é para comer dessa forma, vai lá comer com a mão, vai tranquilo. Acho que é cultural em alguns países, não é isso? É cultural. E aí as pessoas acham que precisa o requinte, o garfo e faca, fica uma coisa superficial, se não for natural, se não for feito realmente com delicadeza, tudo mais, fica muito superficial. E a etiqueta não é para ser superficial, é para você realmente se sentir confiante, se sentir elegante, sabe? Eu acho que é por aí. Que é chique, né? Eu acho, gente, eu acho assim, você saber se portar, saber usar, né? Às vezes a gente se vê numa situação assim que você fala, e agora, né? Eu acho que até para você poder saber
se desvencilhar de algumas situações, você precisa estar mais seguro nessa questão da etiqueta, né? Eu tenho, por exemplo, quando eu vou passar essas dicas na internet, eu procuro dizer o seguinte: se você está em casa, você vai comer a banana feito todo mundo come, descascou aqui. Se você vai comer a banana no hotel de um hotel, aliás, no restaurante de um hotel 5 estrelas, você vai comer do jeito que a etiqueta manda, abrindo ali com garfo e faca direitinho. Então, assim, é importante você saber, para você saber também onde utilizar essa etiqueta, sim. sabe? E ficar muito natural, porque você sabe, você não fica nervoso, preocupado de não acertar, porque você sabe, mesmo aqui em casa, você come a banana Gente, descascando como é que assim com a mão. eu quero saber dela como é que ela se como é que é ela na casa dela? Tudo bem que já é natural, né? Pois Porque é. já tem tanto tempo. Mas assim, como é que é isso dentro da sua casa, Da da sua família. família, Pois é. enfim? Como é que acontece esse Eu processo? estava dizendo o seguinte, eu tenho uma filha que adora comer com o pé na cadeira. É lógico que eu ficava horrorizada. Eu dizia, ela vai sair, ela não vai saber se Não portar sabe. bem. E aí ela sabe. Ela sabe. E as pequenas, a pequena desde muito pequena, ela dizia, "Epa, esse talher está colocado errado." Até no restaurante, Ai, que quando chega, um legal. restaurante mais simples, que colocou de uma forma diferente, ela diz, não gostei dessa mesa, não está correto. Então, por mais que você ache que não aprende, eles aprendem pelo Aprende pelo exemplo, exemplo. né? Então, eu fico muito tranquila, assim, que saia, porque vão saber se comportar. Eu tenho 2 filhas, 2 adolescentes, uma adulta já, um adolescente, e eu fico muito tranquila com isso, porque é muito na observação, né? E no dia a dia também, né? No Que dia a ali você dia. vai vivendo e vai ensinando e tudo. Mas a gente em casa também come com a banana, assim, Lógico. descascando, é mais descontraído. E você vê muita coisa errada? Veja, assim, de etiqueta à mesa que você fala. De geral, É, etiqueta mesa, etiqueta não, social. geral, a etiqueta social é absurdo. É Absurdo, né? absurdo, é. De ver alguém abrir a porta do carro e jogar o seu lixo, fazer a limpeza do seu carro. Recentemente eu vi uma situação dessa que foi É, chocada. questão do elevador, assim, muitas coisas, sabe? Em todos os lugares a gente vê. Mas a gente também aprende um dispositivo da etiqueta que é nunca apontar, nunca constranger o outro. Então a gente também Sim, finge que não viu, sim, né? isso aí é. E a mesa, assim, eu acho que a coisa mais comum que eu vejo é o erro do uso dos talheres, porque muita gente pensa que é de um jeito e faz muito errado, e aí a gente também finge que não viu, a não ser que a pessoa pergunte, né? Hoje você atua ainda no corporativo e no público também, no governamental também? Hoje eu estou dando cursos, mentorias de etiqueta para grupos de pessoas através da Vaz Company, que é uma empresa aqui fica no Shopping Deck Norte. Também dou cursos, treinamentos na própria empresa, a pessoa entra em contato comigo, normalmente eu disponibilizo através do direct do Instagram mesmo, entra em contato comigo, aí eu faço um planejamento do que aquela empresa precisa e vou em loco e faço o treinamento dos funcionários na própria empresa. Isso é um trabalho muito legal também. Ai, deve ser E estou incrível. montando a minha mentoria voltada exatamente para esses empresários e executivos que querem um atendimento especial, um atendimento personalizado, um atendimento VIP, onde eu passo todas as dicas de etiqueta, também protocolares, porque tem muitos deles que trabalham com empresas públicas e não sabem algumas coisas, como as precedências, né, nas apresentações, nos cumprimentos. Tem toda uma ordem de precedência até para um aperto de mão. E aí muitos desses executivos ou empresários ou diretores de grandes empresas, eles não sabem como proceder nessas questões, quando vão tratar com De órgãos vários públicos. segmentos. De vários São segmentos. diversos segmentos. Diversos segmentos. E aí eu faço sempre tudo muito personalizado, de acordo com a necessidade de cada cliente. Inclusive,
com ajuste de horários, porque normalmente esses da mentoria VIP, eles precisam de um horário ou muito cedo ou muito tarde, um sim. horário de almoço. E aí eu tenho sempre essa disponibilidade para fazer de acordo com a necessidade dele. O que é que ele precisa? É uma coisa mais protocolar, né? Mais de cerimonial, ou ele realmente precisa mais de etiqueta mesa, etiqueta social, empresarial? O que que ele precisa? E aí eu faço o projeto personalizado. Ai, que legal. E aí eu queria que você me dissesse, assim, alguns benefícios, né, dentro de tudo isso que a gente conversou para a empresa. Porque a gente sabe que os benefícios são para a pessoa, né? O aprender a etiqueta social, desenvolver essa habilidade. É uma habilidade? É uma habilidade, um conhecimento. Desenvolver essa habilidade, ela é nata? Ou você acha que a pessoa Não, aprende? aprende. Aprende, né? Sim. Mas você acha que ela tem uma... E aí é um parênteses que eu estou fazendo mesmo. Você acha que ela... mas, obviamente, que algumas pessoas podem ter maior dificuldade de aprender. Ela é mais desenvolvida mais rapidamente para uns do que para outros, eu né? acho, Lu, que qualquer pessoa que quiser aprender etiqueta, quiser aprender elegância, é lógico que tem algumas pessoas que elas têm uma dificuldade com o termo elegância, tem uma dificuldade maior de aprender, de se adequar nesse sentido. Mas eu acho que a etiqueta em si, ela vai fazendo essa transformação, sabe? O uso contínuo desse conhecimento, o interesse de aprender, a pessoa vai realmente modificando. Então, eu acho que aprende sim, qualquer pessoa pode aprender. E sobre a sua pergunta, assim, dos dos benefícios benefícios. para uma empresa, né? Assim, o fato de um executivo da área da área ali da direção, da diretoria, os funcionários. O que traz de benefício para a empresa ter todo esse corpo aí estruturado? Eu acho que quando a empresa, educado. Eu acho que quando a empresa ela contrata isso para os seus funcionários, ela tá olhando para o funcionário. Então, ele se sente valorizado, se sente respeitado. Um funcionário que ganha uma capacitação, um treinamento, uma coisa que vai mudar a sua vida, como eu disse, não só no ambiente profissional, como inclusive em outras empresas que ele atue depois, e também na sua vida pessoal, ele se sente muito valorizado, muito respeitado. Um líder, ele vai se sentir também acarinhado por essa empresa que viu, que percebeu a necessidade de transformar esses funcionários, sabe? Então, eu acho que é isso. Isso é uma autoestima, sabe? De um modo geral. E também uma motivação. Uma motivação. E a empresa ela só cresce porque ela melhorou ali na sua comunicação, no seu atendimento ao público, ela melhorou a autoestima dos seus funcionários, ela melhora a imagem desse funcionário também, no vestir, no falar, no se comunicar. Então, eu acho que não tem erro, só cresce, só é positivo. Não tem erro mesmo. Não tem erro. Eu vou te falar assim que eu sou muito fã mesmo desse processo, assim, as pessoas precisam olhar os gestores com mais carinho, né? Às vezes, quando eu vou fazer um briefing de um novo negócio, assim, e a gente vai anotando ali, né, o que... Recentemente, eu tô contando isso porque recentemente aconteceu isso. A pessoa fala várias situações, e aí quando você, né, assim, que precisa ser feito. Precisa estruturar isso, precisa estruturar... E aí, quando você vai em loco, aí você volta. Eu acho que a gente vai olhar para esse lado. Não, mas será? Né? Eu acho que os seus funcionários estão precisando de uma atenção maior nisso. Nesse cuidado, Principalmente as linhas de frente que atendem, né, os clientes. Exato. E aí eu falei muito assim de grandes empresas que buscam esse treinamento para ter um padrão ali de excelência no atendimento, mas pequenas empresas me procuram também, como um escritório de advocacia, que às vezes tem 6 funcionários, 7 funcionários, uma clínica, sabe?
porque você muda toda a relação com o seu cliente. E se você muda a relação com o seu cliente, você fideliza. Sim. Né? Você Aquele sai na cliente frente do seu concorrente. sai na frente, né? Com Então, certeza. assim, não é só servir o cafezinho, é a água, é a forma com que você vai servir esse café, essa água, a forma como você vai falar com esse cliente, como você vai se portar durante todo o período dele na clínica ou no escritório, sabe? Então, faz muita diferença geral. É. Ó, gente, a gente tá. Nosso tempo aqui tá indo, Sim. mas eu ainda quero saber de você sim. Hoje, quem são as suas inspirações para o seu negócio, para essa área que você atua? Quem são seus mentores? Quem são pessoas que você olha? E eu acho que até já sei uma, vamos ver se você vai falar ela. Que você olha e fala, essas pessoas são pessoas que eu sigo, são meus mentores, são pessoas que me inspiram, Sim. né, para o meu negócio. Para o meu negócio, assim, em termos de network, em termos de relacionamento, eu tenho algumas pessoas que têm aberto portas, inclusive para conhecer novos empresários, para conhecer novas pessoas. Uma dessas pessoas é a Cilde Mário, a outra pessoa é a Lu Vaz. Então, são pessoas muito próximas de mim que vão abrindo esses contatos para conhecer realmente pessoas que têm interesse em mudar o rumo da sua empresa. Então, e assim, de uma referência mais distante, eu tenho algumas figuras, inclusive públicas, que eu gosto muito, pela elegância, que é a Glória Calil, a Sara Gomes, inclusive o primeiro livro de etiqueta, não era nem de etiqueta, era de cerimonial que eu li, foi da Sara Gomes. Então, ela é uma autora de livros que ensina etiqueta, cerimonial. E eu aprendi muito com ela também, sabe? Então, tem umas personalidades assim que a gente realmente se inspira, que a gente procura conhecer mais. E é muito estudo sempre, sabe? A etiqueta social não é uma coisa Ela não que você... muda. Não muda. A etiqueta, ela não muda. Ela Ou tem, ela... não, ela tem algumas adaptações. Um exemplo dessas adaptações, por exemplo, é o canhoto. Quando a etiqueta foi estabelecida, ela considerava que a pessoa canhota ela não podia adaptar as coisas. Então é óbvio que com o tempo isso foi mudando. Então tem umas nuances de mudança, sim. Uma mudança, por exemplo, quando você ia montar uma mesa, que tem toda uma ordem de precedência ali, não existiam os casais homossexuais, não sei se chama homoafetivos, né? Não existiam casais do mesmo sexo. Hoje em dia existem, então a etiqueta se adequa a isso também. Não é para ter uma segregação, não é para ter um distanciamento, sabe, com o canhoto, com a pessoa, os casais do mesmo Não, a própria sexo. questão da acessibilidade. A etiqueta, Acessibilidade, né? Eu acho que ela entra muito nisso. A acessibilidade hoje é uma coisa que é muito discutida, que as pessoas precisam ser inclusas mesmo, exato, né? A acessibilidade, ela precisa existir dentro da empresa. E, assim, a gente ainda vê que ainda tem muita falha ainda nessa questão. É como se não olhassem. E isso é uma falta de etiqueta, né? É uma falta de... É uma quebra uma quebra regra. de etiqueta Hoje a social, não é etiqueta isso? realmente é você olhar para o outro, você ter um cuidado se com o outro, colocar, né? se colocar, ter empatia, exatamente. É um discurso abrangente esse, né? Sim. Mas eu costumo dizer que a etiqueta social, ela é muito positiva, porque ela está aberta a isso. Uma pessoa que realmente trabalha com etiqueta, ela vai ter esses cuidados sempre, de não cometer erros, de não cometer falhas com as mudanças do tempo. Por exemplo, a própria pandemia, ela trouxe mudanças. Essa regra, por exemplo, de entrar no elevador só depois que os outros saírem, as pessoas passaram a olhar isso com mais atenção depois que tinha ali um vírus, que tinha uma, né? Que tinham, mesmo. Então, assim, passaram a ter mais cuidado para não lotar um elevador. Então, assim, tudo se adapta com o tempo, mas a regra em si, a regra da etiqueta à mesa, tudo mais, ela vai ser sempre a mesma, sabe?
com pequenas nuances, como, por exemplo, o caso que eu falei do canhoto. Hoje em dia, quando eu dou a dica de etiqueta, eu digo, olha, é assim que você fica, a xícara fica com a asa virada para o lado direito. Quando você monta a mesa, a xícara está com a asa para o lado direito. Mas se você for canhoto, você vira para o lado esquerdo, se você tiver uma dificuldade de comer com a mão direita. Pronto. Então, quando você diz isso, todo mundo se sente incluído, sabe? O canhoto, ele não vai dizer, isso não é para mim, eu não vou aprender a etiqueta, porque a asa tem que ficar virada para o lado direito e eu realmente tenho uma dificuldade real de usar a mão direita, né? E aí, outro comentário sobre isso também é que a pessoa passa a vida usando a faca no lado errado, porque ela aprendeu assim. E às vezes eu digo para o canhoto, olha, se a pessoa usa a faca do lado errado porque aprendeu assim e tem dificuldade de usar do lado certo, o canhoto também pode fazer um esforço para usar de um lado que não é errado ou certo, né? Na verdade, que é do lado padrão da etiqueta, sabe? Então, tem umas nuances, assim. Gente, é muito bom, né? É um papo, assim, é um assunto que eu gosto muito, que quando a gente fala muito de gestão, eu recentemente estive num workshop sobre atendimento, a experiência do cliente, na verdade, e foi colocado muito a questão de as empresas precisam colocar os clientes à frente do produto, né? Ele representar a empresa, né? E eu acho que a etiqueta, ela entra muito nisso, dentro de uma empresa. Quando você coloca o cliente acima do seu produto, você tem que olhar para o seu cliente com um olhar de, eu preciso atendê-lo de uma forma adequada, né? Eu preciso atendê-lo de uma forma diferente. Dentro de um mercado, onde o atendimento ao cliente é uma coisa muito pesada, né? É muito complicado hoje dentro do nosso país, do nosso mercado de trabalho, falar sobre atendimento, né? É muito isso. A empresa que colocar a etiqueta social dentro do seu negócio, ela vai estar muito à frente, muito à frente. Isso faz uma diferença, né? Eu acredito assim, quando você vai a um lugar mesmo e educadamente bem atendido, formalmente bem atendido, porque aí a gente vai para formalidade, mesmo que lá na hora você fala para a pessoa, não precisa fazer isso, mas é diferente, né? Quando o funcionário, ele entende assim, quando ele recebe um treinamento de etiqueta empresarial, por exemplo, ele entende que ele representa aquela empresa. Então, até no churrasco da empresa, ele vai considerar que aquele churrasco da empresa é o trabalho dele. Até o que ele posta nas redes sociais é o trabalho dele, é a imagem dele, e a imagem dele reflete a empresa onde ele atua. Então, a comunicação do e-mail, WhatsApp, como ele se expressa, inclusive em termos sociais ou políticos, muita gente, assim... inclusive na hora das entrevistas de emprego, as pessoas são sabatinadas ali pelo que ela posta na internet. Sim, né? Com certeza. Então, assim, quando você entende que a sua imagem geral vai refletir ou no seu trabalho, no seu negócio, na sua empresa, você tenta melhorar, né? Você começa a olhar de uma forma diferente, né? Você começa a olhar e agir de uma forma diferente. Lógico que você não vai deixar de sair, tomar a sua cerveja e tudo mais, mas você vai evitar postar, de estar na sarjeta, por exemplo, né? Então, assim, esse cuidado percebe exatamente quem fez um treinamento de etiqueta. Ele percebe que ele leva a empresa dele para onde quer que ele vá, na forma que ele se apresenta, em todos os lugares. E a internet é um dos mais... É a vitrine, né? É a vitrine. Hoje a internet é a vitrine e as pessoas estão sendo olhadas ali mesmo por tudo que elas fazem. Então, a pessoa precisa saber muito onde ela quer estar para poder se portar, não é isso? Pesquisa, né, gente? Vai sair, vai para algum lugar, vai numa reunião de trabalho, vai conversar com o gestor, porque às vezes a gente acha que internamente... né? Porque eu estou internamente aqui, eu tenho um monte de liberdade, eu posso fazer e acontecer. Verdade. Etiqueta social. A gente ainda tem um tempinho, Lu, que eu quero
contar uma historinha. Temos 5 minutinhos. Então vou correr. Vai, Eram vai. 2 funcionários criados a vida inteira numa vila industrial. Os 2 funcionários tiveram a mesma educação, os mesmos pais que trabalhavam na mesma empresa e eles cresceram absolutamente no mesmo nível financeiro, as casas eram iguais nessa vila e tudo mais. Ao precisar se apresentar, o dono da empresa precisava de um substituto, uma pessoa que fosse, e é lógico que ele foi buscar entre os moradores e os funcionários ali, alguém que realmente tivesse capacidade de substituir ele como CEO dessa empresa. Um foi lá para a reunião, foi convidado para um jantar para conversar com esse chefe, com esse que ia se aposentar, e se apresentou o tempo inteiro preocupado como ele ia agir, onde colocar a taça, ai meu Deus, o que é que eu faço com o guardanapo? Ele foi muito bem porque ele conhecia muito da empresa, mas ele estava muito preocupado com a etiqueta. Enquanto que o outro funcionário se preparou, ele estudou como se portar, ele já chegou lá com o vinho, ele já chegou lá com as flores para a dona da casa, ele não precisou se preocupar se aquele copo era de água ou de vinho. Ele apenas focou no que ele precisava fazer, que era exatamente desenvolver suas habilidades de negociação, as suas habilidades de como lidar com clientes, de mostrar o seu profundo conhecimento, não só da empresa, mas dos funcionários, das necessidades desses funcionários. E é óbvio que esse funcionário se destacou por um simples motivo. Ele foi em busca desse aperfeiçoamento. Ele não estava preocupado com a etiqueta porque ele dominava a etiqueta, sabe? Então é isso que faz a diferença na vida de qualquer pessoa, seja no âmbito profissional, seja no pessoal, é você realmente se dispor. Quando você se dispõe a aprender, a melhorar, a crescer, sabe? Então, eu sou uma curiosa, assim, por exemplo, como eu trabalho com mesa posta, eu queria entender um pouco mais sobre vinho. Porque a pessoa que fala sobre a taça de vinho, é assim que você pega na haste e tal, fiz um curso de sommelier. Então, virei sommelier. Aí, trabalho com xícaras também, porque a mesa posta está muito relacionada, a etiqueta social muito relacionada à mesa posta. Aí, estou agora querendo fazer um curso de barista para entender um pouco mais do universo. Já estou em negociação aí com Não tem jeito, uma coisa vai levando outra, vai né? levando. É uma busca constante por esse aperfeiçoamento, sabe? E eu sugiro para todo mundo isso, buscar esse conhecimento de etiqueta que muda a sua vida. Gente, não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas. Olha, infelizmente a gente precisa finalizar. Precisamos, mas a gente tem muitos papos e vamos ter próxima vez, tá? Que prazer Obrigada. Enorme. Quer fazer uma consideração final? Fica à vontade. Dizer que foi uma alegria estar aqui. Fiquei muito feliz com esse convite e espero que todo mundo realmente entenda a necessidade de aprender etiqueta social. Eu gosto, tenho realmente amor por isso, então é isso. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Obrigada. Quero te agradecer imensamente pelo papo aqui. Vamos finalizar. Eu, como eu disse no início, vou continuar falando, não tenho palavras para expressar o prazer de estar conversando com essa mulher tão elegante, tão fina e chiquíssima. Porque essa é a palavra, chiquíssima. É a palavra do momento. Obrigada, Poli. Obrigada. E até a próxima, tá? Vamos ter próximas.